Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um Samba em Foco. Nós que estamos aqui na quarta temporada e essa temporada está recheadíssima. Depois de uma temporada mais curta, né, a terceira de 2025, ela foi mais curtinha. Este ano nós estamos conseguindo trazer vários conteúdos para vocês que nos assistem. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer demais a audiência. Para você que perdeu os programas anteriores, depois que acabar o de hoje, volta, dá uma assistida, que a gente já teve aqui intérpretes, casais de mestre e porta-bandeira, rei de bateria, rei Momo, entre muitas outras personalidades, tá? Além disso, está acontecendo muitas outras coisas e a gente vai trazendo aqui tudo para vocês. Então, divulgações de enredo, eliminatórias de samba enredo, entre outros assuntos aí, tá bom? E antes de começar, aquele chororô de sempre, né? Onde eu peço para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal do Carnaval, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, compartilhar com os amigos, que quanto mais pessoas o canal alcança, mais a gente consegue trazer conteúdo para vocês, tá bom? E também para quem ainda não segue, segue a gente lá no Instagram, @o canal do Carnaval, porque lá a gente posta o link das nossas entrevistas, os conteúdos aqui do YouTube, tem as matérias do nosso site que sobem lá diariamente, entre outros assuntos muito importantes, tá bom? E como de costume, eu sei que vocês não estão aqui para ficar vendo eu falar. Então, logo após a vinheta, nós vamos estar com mais uma beldade. A Beatriz, que é a atual princesa do carnaval da cidade de Santo André. Ela vai trazer muitas curiosidades, vai contar um pouquinho da sua história aí no samba e a gente vai poder conhecer mais uma sambista nata de verdade, raiz. Então, logo após a vinheta, a Beatriz estará aqui conosco. Muito boa noite, Beatriz. Seja muito bem-vinda ao canal do Carnaval. Antes de você dar o seu boa noite, eu gostaria de te agradecer imensamente por ter aceito o meu convite e estar comigo aqui essa noite. Oi, Felipe, boa noite. Eu que agradeço esse convite, que lindo, adorei poder ter esse momento aqui com você, né? Poder mostrar um pouquinho mais de quem eu sou, da minha história, um pouquinho da minha trajetória. Então, vai ser incrível, estou de coração aberto e muito grata também pelo convite. E a gente que aqui sempre agradece. E eu não falei para vocês que esse ano a gente ia ter só gente bonita. Estou aqui pagando a promessa que eu fiz para vocês. Então, para a gente começar, aquela pergunta padrão que ninguém escapa quando chega aqui no canal do Carnaval. A gente quer saber um pouquinho como que você conheceu o mundo do samba, o mundo do carnaval, o mundo das escolas de samba, ou como este universo te conheceu, que às vezes pode ser ao contrário também. Então, conta um pouquinho para a gente conhecer a sua trajetória. Eu acho que é uma mistura dos dois, né? A minha trajetória no samba ela é muito ancestral, eu costumo dizer, é uma coisa muito familiar. Eu gosto muito de começar contando sempre pelo meu avô, né? Acho que não tem como não começar sem falar dele.
Sou neta, então, de Pedro Carneiro, uma das personalidades ali do samba que, enfim, dedicou a sua vida ao samba, inclusive até quando casou, foi de lá com o Vai-Vai, enfim. Então, em todos os momentos da vida, sempre o samba esteve presente, foi com quem eu aprendi a sambar na sala da casa dele, ali na sala da casa dos meus avós. Então, toda a paixão que eu tenho hoje pelo samba vem muito por causa do meu avô, das histórias que eu sempre cresci ouvindo e escuto até hoje. Meu avô é vivo, né? Vai fazer ali 87 anos mês que vem. E foi uma das personalidades ali, né, que estava muito ativa ali no Vai-Vai, posteriormente depois um pouco na Barroca Zona Sul, enfim, algumas grandes eventos ali dentro do Carnaval de São Paulo, foi também membro da Liga de São Paulo, então história para ele não falta, né? E com essa paixão toda, acho que ele contagiou a família toda, então acho que a família Carneiro como um todo, ela tem uma participação bastante ativa no Carnaval. Minha mãe, minha tia, minhas primas, todo mundo participa, sempre participou do Carnaval. Desde que eu me conheço por gente, todo mundo vive e fala de Carnaval. As tias da minha mãe, irmãs do meu avô, faziam fantasia nas suas casas, né? Confeccionavam fantasia. Então, assim, é uma história de muitos anos, né? Minha tia aqui foi apoio, harmonia, primos diretores. Então, assim, todo mundo que já passou desde a confecção até cargos um pouco mais administrativos ali dentro das escolas de samba e que sempre me trouxeram essa alegria do carnaval e essa curiosidade. Então, acho que tudo começa por aí, né? Pela família, daquele lugar onde eu vim. E aí, muito pequenininha, a minha tia começou a me levar pro Vai-Vai, que a minha família frequentava muito Vai-Vai, né? A família... meu avô, então, como eu estava dizendo, ele ficou muitos anos no Vai-Vai. Diz ele até que ajudou até a escolher o terreno que antigamente era do Vai-Vai. Então, a família majoritariamente frequentava ali o Vai-Vai, começaram a me levar desde muito cedo, minha mãe, né, as minhas primas, então eu sempre ia muito para acompanhar, mas principalmente minha tia e minha mãe. Quando eu tinha, acho que mais ou menos uns 5, 6 anos, a minha tia, ela participava como apoio e também no time de harmonia do Quilombo. Não sei se você conhece, se você já ouviu falar, mas e aí eu comecei a acompanhar ela, desfilava junto com as crianças. Eu tenho várias fotos assim de baianinha, de palhacinha, então a gente desfilava na luz na época e eu amava, assim, era para mim a melhor época do ano. E eu sempre olhava aquelas mulheres do carnaval e admirava, e dentro de casa escutava as histórias. Então foi uma coisa que eu acho que foi sendo construída e sentida ao longo da minha trajetória, realmente, sabe? Bem ancestral, como você falou, bem raiz. Exato. Eu sempre quis estar nesse lugar, eu sempre sonhava em estar nesse lugar. Eu olhava assim e eu falava, nossa, eu quero tanto ser uma Camila Silva. Nossa, quando eu via a Camila Silva na minha frente, nossa senhora, eu surtava. Só de falar, eu já lembro agora a sensação do que era ver a Camila sambando na minha frente, sabe? Quando eu via as passistas do Quilombo, quando eu via as passistas do Vai-Vai, quando eu via musas, assim, famosas. Então, eu sempre sonhava, eu falava, nossa, eu quero um dia, quem sabe, estar também fazendo parte desse universo. Então, acho que foi assim que começou, sabe? Gente, eu não digo que as pessoas vêm aqui, a gente se delicia só de ouvir um pouquinho da trajetória, porque é muito gostoso, né, ouvir essas particularidades. E eu quero já deixar um grande abraço e um beijo para toda a família Carneiro, que todo mundo é sambista, então tenho certeza que o astral de todo mundo é lá em cima, né? Sim, é mesmo, lá em cima. O povo adora uma festa, adora um samba, adora uma cervejinha, entendeu? E tem alguns que te seguem também. Vamos fazer um pouquinho um caminho inverso. Tá. O Cleiton Torre Momo, Uhum. já esteve aqui também, seu parceiro deste ano. Sim. E a gente conversou muito sobre a importância
de participar de um carnaval de retomada, que é o que Uhum. vocês representam hoje Sim. para a cidade de Santo André. Uhum. Qual que foi a sua sensação quando você foi eleita para a corte e passa a integrar um papel tão importante para muitos sambistas da cidade de Santo André, que é a oportunidade de retomar um carnaval? Qual foi a Sim. sensação para você? Olha, a primeira foi surpresa, porque eu realmente fiquei bastante surpresa de que eu tinha sido elegida para esse cargo. Assim, eu estava realmente muito nervosa, foi meu primeiro concurso da vida, então foi uma experiência realmente muito incrível, muito diferente. E eu acho que assim as coisas aconteceram muito como tinham que acontecer. Mas acima de tudo, eu acho que o papel da responsabilidade. Eu falo muito que acho que eu conversei muito com as pessoas da corte, né, que fazem parte, a Jéssica, o Cleiton, enfim. A gente conversou muito sobre o papel da corte naquele momento e a responsabilidade que a gente estava tendo, porque a gente estava representando um marco, né? É a retomada de uma celebração. E as pessoas estavam tão felizes, assim, tão felizes. A gente foi fazer, a gente teve a entrega da chave, né, uma das cerimônias que tem da corte, junto com o prefeito da cidade de Santo André, e eu estava esperando no estacionamento, porque eu ia me buscar para poder levar até o gabinete do prefeito, e eu estava já pronta, né, para entrar e me encontrar com ele, e as pessoas passavam na rua, e elas falavam, primeiro elas elogiavam muito, né, e elas falavam, nossa, que linda, mas já é carnaval, e conversava comigo, e eu falava, o carnaval, sabe? Eu fui elegida princesa e agora tá retomando. É um momento de festa, de celebração. E as pessoas ficavam tão felizes de saber disso, de ter essa notícia, e se sentirem também representadas de alguma forma. Então, eu achei assim de uma responsabilidade tão grande. No dia do desfile, cada criança que estava lá e olhava para a gente, e a gente dava um sorriso, e as pessoas ficavam bastante eufóricas e queriam tirar foto, e você via como as pessoas estavam felizes, assim, estavam alegres. Então, acho que a gente estava participando eu considero um momento histórico, porque o Carnaval de Santo André, ele deixou de existir até por uma questão política, né? Então, hoje é o Carnaval resistindo, porque o Carnaval, ele é resistência, é uma festa de resistência por si só, desde sua origem. Então, hoje, o Carnaval de Santo André, ele está resistindo, e é muito além da retomada. É também você falar, isso aqui também é nosso território e a gente precisa ocupar. Isso aqui também é cultura popular e é território de todos. Então aqui a gente está falando de cultura, sabe? Então, estar aqui à frente de uma corte representando tudo isso é magnífico, mas acima de tudo, uma grande, grande responsabilidade, porque no fim das contas a gente é o exemplo de algo, né? E a gente está aqui como porta-voz também. Então, por isso, essas foram as sensações. A surpresa inicialmente, porque fiquei muito feliz por ter sido escolhida, e a surpresa por ter sido meu primeiro concurso, mas ainda a responsabilidade de algo tão grande, tão significativo como o Carnaval de Santo André e essa retomada que foi tão linda e tão magnífica. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, né, deste carnaval, desta retomada. Mas para você que está assistindo e não pôde compartilhar deste momento, aqui no canal do Carnaval tem a transmissão que nós fizemos ao vivo na íntegra, ou vocês podem escolher pelas agremiações, e aí vocês verão muitas vezes a Beatriz lá sambando com todas as escolas lindamente, viu? Então fica a dica para quem não conseguiu participar deste momento. Você contou um pouquinho que você aprendeu a sambar na sala do seu avô e você se inspirou numa das grandes rainhas de bateria, uma das grandes rainhas do carnaval, que fez história, que foi eleita em São Paulo, foi eleita no Rio de Janeiro, Camila Silva. Você, desde muito nova, você sabia que o seu lugar seria este, que você queria sambar, com esse registro de ser uma passista, uma mulher do samba que se dedica à arte de dançar?
Olha, eu sempre tive vontade, né? Eu sempre tive o sonho, o desejo, mas eu nunca soube que eu ia chegar aqui. Eu sempre fui. Eu acho que vale também falar um pouco dessa minha parte, né? Desse meu sentimento dúbio dentro da minha trajetória. Porque eu também sempre fui uma pessoa bastante insegura, né? Acho que aqui a gente esbarra também em questões de autoestima muito forte. Então, tudo bem, a gente é nova, né? Criança, tem as questões de escola, mas acho que até falando um pouquinho da minha vida pessoal em si, eu sou uma mulher preta que eu tive alguns acessos graças a muito esforço dos meus pais. Então, eu pude estudar em escola particular durante muitos anos da minha vida. Eu pude acessar alguns lugares, como diz respeito a viagens, alguns espaços culturais, né? Então, muitas vezes eu me via como uma das únicas pessoas ocupando aquele lugar. E além disso, ainda tinha o bullying, né? Na escola, né? Todas as coisas que as crianças passam, mas ainda por cima, quando você é uma mulher preta, uma das únicas pretas dentro de um ambiente escolar particular, né? E onde a gente passa a maior parte do nosso tempo ali naquela época. Então, eu tive uma influência muito grande de tudo isso com relação à forma que eu me via, a minha autoestima, a forma que eu me olhava no espelho, assim, e eu precisei, ao longo da minha vida, fazer um resgate para poder me enxergar ocupando esse lugar, porque o pensamento que eu tinha, apesar de sonhar, é de que eu nunca ia estar nesse lugar, porque eu nunca ia ser boa o suficiente, bonita o suficiente ou preta o suficiente para estar nesse lugar, né? Então, isso é muito forte, assim, para mim, é muito forte hoje, depois de muitos anos de terapia, depois de muito processo, olhar para trás e ver, assim, que, nossa, olha onde a gente está, né? Olha onde a gente chegou. Para mim, eu ainda considero como começo, né? Para mim, ainda é o começo de muita coisa. Mas ainda assim, é um passo muito grande, tendo em vista daquilo que eu jamais imaginei que eu ia ocupar. Então, eu sempre tive esses pensamentos. Então, apesar de sonhar, eu nunca imaginei que fosse possível, sabe? Então, hoje eu tô aqui para provar que é possível. E você pode ter certeza que sua história vai servir de referência para muitas meninas que também têm essa insegurança, e a gente sabe o quanto é difícil, mas a gente tem que deixar tudo isso de lado, porque Sim. cada um é capaz de criar a sua história. E vamos lá, vamos se inspirar na Beatriz. Já estou quase chamando de Bia, hein? Olha a intimidade. Claro, pode chamar de Bia. A gente já conversou tantas vezes. E você usou uma palavra anteriormente Uhum. que bem a gente já consegue ver que te define, que é a palavra resistência. Então você falou do samba como resistência, da festa popular como resistência, e você mostra para a gente que você também é uma pessoa que luta por resistência. Sim, faz sentido. Faz bastante sentido. Vamos lá. Seu primeiro concurso, você já chegou arrebentando, muito elogiada, muito aplaudida, eleita. Conta um pouquinho para a gente como que foi a sua preparação, no sentido de soube que vai ter, eu vou, não vou, como que eu faço para me preparar? É a primeira vez, já que a gente já tem a certeza aqui que você vai servir de referência para muitas pessoas que vão nos assistir é, ao vivo ou no futuro. Olha, foi loucura, tá? Eu vou falar que não foi uma coisa muito planejada. Eu sou uma pessoa que eu agarro muitas oportunidades que aparecem na minha vida. Então, eu tenho esse costume em todas as áreas da minha vida e eu acho isso maravilhoso porque isso já me levou a lugares incríveis. E essa questão desse concurso não foi diferente. Como você sabe, eu sou passista do Barroca Zona Sul, e é muito interessante porque, veja, eu vou contar um pouco mais de detalhes dessa história, eu acho que vai clarear bastante. Em 2021, foi o primeiro ano que eu tive coragem de me inscrever numa audição de passista.
que foi na Barroca Zona Sul, porque eu morava ali eu morava em Diadema, depois morei na região de Abaquara, enfim, e eu estava perto da quadra, e aí um amigo meu que era ritmista me insistiu tanto que eu falei, e eu contava dos meus sonhos para ele, e ele me incentivou, e eu acabei indo, fiz a audição e passei. Né? Então foi a primeira grande surpresa ali para mim, que eu passei, e aí eu virei passista da Barroca, e ali nesse momento eu conheci muita gente, inclusive algumas pessoas do Carnaval de Santo André. Então, eu conheci algumas pessoas da Palmares, algumas pessoas do Carnaval também de São Caetano, algumas pessoas de algumas outras escolas, já naquela época eu fiz tanta amizade, frequentava bastante os carnavais do ABC. Então, eu frequentava o Carnaval de Santo André, o Carnaval de São Caetano, Carnaval de Mauá eu cheguei a uma vez só naquela época. Mas, então, eu já conhecia algumas pessoas do Carnaval por isso, por causa do Barroca que eu conheci e tudo mais. Só que aí corta o tempo, eu saí do Barroca e fiquei, acho que eu fiquei 4 anos depois do Tatuapé, depois eu fiquei mais 3 anos no Vai Vai de novo. Então eu fiquei bastante tempo fora do Barroca. E aí eu retomo em 2025. E no último ensaio do ano, assim, o último dia, antes de virar o ano, eu reencontro essa pessoa querida que eu conheci lá em 2021 e que era do Carnaval, que era responsável do Carnaval de Santo André, enfim, que ajudava na época, a gente fazia algumas apresentações juntas, enfim. E ela ficou muito feliz de me ver, eu também fiquei muito feliz de ver ela, a gente se reencontrou naquele momento, e olha qual a chance, a gente o ano inteiro ensaiando, a gente não se viu, a gente só se viu no último dia, no último ensaio, assim, foi loucura. E ela olhou pra minha cara e falou assim, olha, você tá sabendo do concurso, tá tendo concurso, por que você não participa, se inscreve, né? Vou te mandar lá o link da divulgação, do que eles estão pedindo. E eu falei, olha, eu vou pensar, porque eu tinha acabado de ser convidada para ser musa da Imperial da Vila Penteado, que é uma escola da UESP, né? Então eu falei, nossa, vou gastar com fantasia, com roupa de musa e tudo mais, e passista, gasta bastante, não sei. E no fim das contas ela falou, olha, eu acho que você tem grandes chances, porque você é muito boa, você samba bem, você tem carisma, olha o seu sorriso, então tenta, pelo menos tenta. Concordo com tudo, viu? Ela falou, tenta. E eu falei, tá, eu vou pensar. E passaram-se 2 semanas, veio o Natal, o nosso recesso. Quando retornou, ela sentou, e aí, já pensou? Já se inscreveu? E eu, tá, acho que eu vou tentar. E eu resolvi tentar, me inscrevi, e eu tive a ajuda dela, assim, no sentido de me ajudar a encontrar figurinista para poder fazer fantasia, me ajudar a encontrar também uma pessoa para poder alugar a roupa de gala, né? Para ajudar a encontrar pessoas ali que me ajudassem na preparação. Então, eu tive muita gente ao meu redor que me ajudou. Então, foram 2 semanas de preparo, de última hora, realmente, e que me ajudou a me preparar, a me sentir mais confiante, né? Então, acho que é importante citar que o nome dessa pessoa tão especial, que é a Lu Rocha, ela realmente pegou na minha mão, me incentivou e falou, eu acredito em você, e eu acho que você também tem que acreditar em você. E foi o que fez eu me preparar, ela realmente me ajudou junto com a Simone, junto com a Noni, que todo mundo, assim, acho que comprou a minha história, comprou a causa, assim, e me incentivou muito. Tiveram as meninas, né, todo o time, acho que teve muita gente, eu não gosto muito de falar nomes, assim, porque é muita gente envolvida, mas principalmente o presidente Serginho, né, que, nossa, também acreditou em mim, assim, porque eu me candidatei pela escola dele. Então, foi representando o Parque Novo Oratório, a Imperial de Parque Novo Oratório. E o Serginho, do momento que a gente conversou, assim, também, ele acreditou muito em mim, muito. Então, foi todo mundo me incentivando, assim, Bia, a gente acredita em você, você tem 2 semanas para se preparar, a gente está aqui, a gente vai te ajudar. Todo mundo pegou na minha mão, e vambora, sabe? E independente do resultado, ninguém me cobrou resultado, muito pelo contrário, todos me apoiaram
muito, muito. Então eu fui lá na quadra da São Jorge ensaiar com a Pamela, ensaiar com as meninas, então assim, com Wesley. Então foi muito, muito, muito legal, porque a gente, toda a equipe, todo mundo que estava presente, todo mundo conseguiu me dar confiança para chegar lá no dia e fazer o que eu fiz, assim, sabe? Tem vários pontos aí, só da sua participação na preparação do concurso. Então, eu gostaria de mandar um beijo para a Lu Rocha, que sempre que ela pode, ela está por aqui no canal, comentando. Figura carimbadíssima no Carnaval de Santo André. Maravilhosa. Você teve a ajuda da Noni, do Glamour, que é destaque do Tucuruvi, mas é uma carnavalesca também muito conhecida, principalmente lá no Carnaval de Mauá, mas já passou por toda a região do ABC em São Paulo. A Simone Lino, a Pamela Lino. E uma coisa que você falou que é muito legal, você representou uma escola, que é a do Parque Novo Oratório, mas você foi da quadra de outra se preparar, né? Que foi da Sim, Mocidade Independente Cidade de São Jorge. Isso mostra a coletividade, o quanto é importante todo mundo se dar as mãos, principalmente quando a gente tem um objetivo que é retomar, né? exato, exato. E é justamente isso, assim, é o coletivo. Eu acho que estava todo mundo muito com esse objetivo único, de mostrar que Santo André sabe fazer carnaval. E carnaval, eu vejo carnaval como um coletivo mesmo, muito importante, é um ajudando o outro, gente, senão não tem como não tem como fazer carnaval. Se as pessoas não se ajudam, se as pessoas não podem contar umas com as outras, não tem como fazer carnaval. Eu sei que o carnaval de Santo André está retomando agora, né? Eu realmente não sei se um dia já foi assim, mas eu vejo hoje, dentro do carnaval de São Paulo, algumas escolas que, mas porque está na minha escola, você não pode desfilar na outra, você não pode ajudar na outra. Mas no fim das contas, quando chega lá perto do desfile, um precisa do outro, seja com doação de material, seja com presença de integrante, seja com doação de fantasia, seja o que for, é coletividade. E assim, eu acho que o Carnaval de Santo André deu um exemplo, assim, claríssimo do que é fazer carnaval. É estar em comunidade, é um contar com o outro, sabe? E foi o que aconteceu comigo. E acho que eu só consegui estar onde estou hoje porque eu contei com muita gente e que me ajudou e que estava em prol do carnaval, de mostrar um show para as pessoas e mostrar que juntos a gente consegue fazer mais, sabe? E eu gostaria também de aproveitar para você que está aí assistindo, para você que às vezes não é de São Paulo, né, às vezes é de outro estado ou do interior, não conhece muito bem. A Bia falou muito da proximidade do Barroca Zona Sul com o entorno do ABC. Então, como São Paulo é muito grande, algumas escolas estão muito próximas de outras cidades ali que fazem divisa, e o Barroca é uma. Então, o Barroca, ele costuma receber, além da comunidade da Zona Sul, pessoas de Diadema, São Bernardo, Santo André, Mauá, assim como algumas outras escolas. Então, é muito comum você ouvir esse tipo de coisa. Nossa, mas a pessoa é de outra cidade e frequenta, assim, porque é muito próximo. Tá? E aí foi um ponto-chave aí para a gente ter o presente da Bia nessa corte aí maravilhosa. Bia, não é fácil a gente conciliar a rotina, né? Tem tarefas de casa, trabalho, estudo, entre outras coisas. Ser passista não é fácil, é muito lindo quando a gente chega na quadra, vê essas mulheres lindas, todas produzidas, sambando, se dedicando. Conta um pouquinho para a gente como que você faz para dar conta de conciliar toda a sua vida, ainda com essa rotina de passista e de princesa de carnaval. Pois é, olha, não é fácil, não é nada fácil, e às vezes dá uma embaralhada, assim. Mas eu costumo me organizar muito por agenda. Dentro do meu celular, meu calendário, ele tem todos os compromissos muito bem colocadinhos, detalhados. E eu sou assim para minha vida como um todo, e o carnaval entra muito bem nisso. Meus amigos também já sabem que quando começa a temporada de carnaval,
a pré-temporada e a temporada, né? Que tem a pré-temporada, que é, por exemplo, agora, a gente faz algumas entrevistas, a gente vai em alguns eventos, né? E depois a temporada do carnaval mesmo, que são os ensaios técnicos, depois vem os desfiles, porque aí quando já tá terminando. Então, os meus amigos já sabem que nesse período ninguém me contata, ninguém me vê. Eu vivo de carnaval e assim, eu tento sempre me organizar dessa forma, pelo calendário do celular, colocando todos os compromissos e me organizando através. Então, aí tem dia, por exemplo, já aconteceu agora no último carnaval, que eu fui de CLT para princesa e de princesa para passista em um único dia, assim, sabe? Acontece. Tem que ter pique, tem que ter energia, disposição e aquilo. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente faz de coração, a gente dá conta, né? A gente também vai priorizando. Eu tento sempre deixar tempo para minha família também. Então, de domingo, alguns momentos na semana, quando eu consigo. Então, eu estou sempre colocando também aniversários, eu não abro mão. Então, eu já falo para o pessoal, olha, dia tal eu tenho aniversário da minha mãe, da minha tia, assim, então não posso, dá para rever essa agenda? Se não dá, como que dá para a gente fazer para ir e voltar, sabe? Porque eu gosto de estar presente também. Então, é mais ou menos assim que eu vou me organizando com as minhas agendas. Nem sempre é fácil, é bastante desafiador, mas tem funcionado. E, gente, não é mentira não, tá? Agora eu vou contar um detalhe de bastidor. Eu conversei com a Fernanda, né, assessora de imprensa da Liesa, e aí porque eu queria conversar com toda a corte. E aí chegou o ponto de eu chamar a Bia falou assim, quero, muito obrigado, mas a gente tem que agendar com uma antecedência para mim conseguir dar conta. Aí a gente agendou com um pouquinho para frente para a gente conseguir ter esse momento. Então, isso é verdade, ela é bem organizada e deixa tudo certinho para dar conta. É verdade, é verdade. E quando a gente conversou, eu estava já no período final de entrega de relatórios da faculdade, né? Eu sou estudante de psicologia e eu estou já finalizando a faculdade, estou fazendo os estágios finais, enfim. Então, eu estava já prevendo que no dia acho que até quarta-feira, quinta-feira da semana passada, eu ia ter terminado. Então, quando eu conversei com o Felipe, falei, Felipe, olha, essa data não vou conseguir, mas se você colocar uma semana para frente, já tá na agenda. E assim foi. Não, e tem que driblar mesmo, né? Ainda mais que você estuda psicologia, que é uma coisa que se lê muito, né? Tem Sim, muitas coisas para se embasar, estudar. Então, não é fácil conciliar essa rotina aí. é verdade. Para as meninas que estão começando ou que têm o desejo, o que você indicaria? Fazer aula de samba no pé? Então, tem várias pessoas que procuram, ou procurar uma agremiação. Se você fosse deixar um indicativo para alguém que sonha, mas às vezes tem aquele receio, o que você falaria para essa pessoa? Acho que primeiro de tudo é não ter medo. Eu acho que sempre a gente tem medo, a gente tem medo de tentar, o novo sempre assusta a gente, né? Mas eu acho que eu sou o exemplo de que tentar não mata, né? Aquela coisa, aquele famoso do não, a gente já tem, né? Vamos buscar pelo sim, enfim. Mas brincadeiras à parte, eu acho que sempre válido tentar. Se a gente tem esse sonho, a gente tem que fazer acontecer de alguma forma. E geralmente o que mais impede a gente somos nós mesmos, os nossos medos, a nossa ansiedade. Então, primeiro de tudo, dar um passo à frente, tentar mesmo com medo, vai com mesmo medo mesmo. E falando de samba, né, escola de samba, geralmente eu costumo falar para as pessoas irem nas escolas de samba que às vezes a pessoa tem uma escola de samba que é do coração, e aí eu acho que não custa tentar nessa escola de samba que é do coração, mas se for, por exemplo, como eu, que eu não me sentia pronta para já iniciar assim numa grande escola, né, na época, busca para uma escola que esteja mais próximo da sua casa, uma escola que seja mais acolhedora.
às vezes, essas escolas, tem tantas escolas nos bairros, nos bairros todos, né, de todas as regiões, seja no ABC, seja em São Paulo, a gente tem tantas escolas menores e que são tão legais, que as pessoas são tão unidas, tão acolhedoras e que tem tantas oportunidades, sabe? Então, eu acho que seria o minha indicação aqui é tentar nessas escolas. E, claro, aula de samba no pé eu acho que nunca é demais, principalmente se você quer ser passista, se você quer ser musa, princesa, né, rainha de bateria. Acho que são posições que exigem uma certa postura. Muita gente já vem sambando, né, de berço, de casa, assim como eu. Outras pessoas aprendem e adquirem essa habilidade através de aula, mas até eu faço aula para poder aprimorar. Eu gosto muito de aprimorar, acho que tem muita coisa dentro do meu samba que ainda dá para aprimorar, junto com a confiança, né? Então, são acho que caminhos legais, assim. Então, buscar para uma escola de samba mais próxima de você, aquela que talvez toque no seu coração. Escola de samba sempre acolhe, então eu até agora não me lembro de ter visto ninguém que tenha ido numa escola de samba e ter sido maltratado, ou, né, ou colocado da porta para fora ou qualquer coisa do tipo. Às vezes, se você não tem a habilidade ainda, muitas chefes de aula indicam o caminho também. Então, e se não for, talvez, da vez ali que... Porque aula de passista, às vezes a gente tem audição, às vezes tem poucas vagas, e às vezes a pessoa tenta e não consegue na primeira vez, mas o chefe de aula sempre vai dar um feedback e depois você pode tentar de novo. Às vezes é uma questão só de vaga, né? Outras pessoas que sobressaem. Então, tentem, gente. Eu acho que, no fim, é isso. Tentem, se arrisquem, se permitam e tenham coragem, sabe? E se tiver com medo, vai com medo mesmo. É isso aí. Altas e grandes dicas valiosas. A Bia contou para nós que ela foi musa da Imperial da Vila Penteado, e esse é um exemplo clássico, né? Os bairros têm muito carnaval bom, né? Então, já deixando um beijo para Irene, vó, Irene Neta, né? Presidente de honra. E vale muito a pena. O carnaval ele não está só lá nos holofotes da Rede Globo no grupo especial, que é muito gostoso, é muito bom, mas a gente também pode procurar coisas muito boas também nos bairros, nos outros grupos, e de qualidade, lógico. O tamanho, a proporção é menor, mas tem qualidade, porque quando a gente ama o samba, não importa o lugar, não importa a escola, não importa o grupo, o que importa é se jogar, não é mesmo? Exato, concordo plenamente. Bia, veremos você no futuro, e a gente espera não tão distante, em outros concursos. Você tem essa vontade, esse desejo após ter participado deste de Santo André? Olha, eu acredito que sim. Eu tive uma proposta para tentar um outro concurso agora para esse próximo carnaval, mas eu não me sinto pronta. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho bastante ansiedade, e eu ainda preciso controlar mais essa ansiedade nesses momentos, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa bastante perfeccionista, né? Isso leva bastante à ansiedade, enfim. E quando a gente está dentro de um concurso, a gente tem que também estar bastante seguro de si e daquilo que a gente entrega, né? Eu falo que, apesar do resultado ter sido maravilhoso dentro do concurso de Santo André, ainda não é o melhor que eu poderia ter ofertado, ter colocado ali, porque eu estava muito nervosa, muito ansiosa. Então, eu acho que, mentalmente falando, eu ainda preciso de um preparo. E é o que eu tenho me preparado para, quem sabe, no futuro, sim, voltar a competir, voltar a estar presente em concursos. Eu não descarto as possibilidades dos concursos das cores todas, de todos os carnavais, seja da ABC, seja de São Paulo, mas é que realmente eu acho que tem um momento certo. Eu sinto que tem um momento certo para poder estar participando desses momentos, justamente porque é um momento de bastante visibilidade, um momento de bastante pressão, um momento de bastante autocobrança, um momento que exige um determinado tipo de preparo, e eu gosto de seguir esse preparo
junto também, além de me arriscar, mas também me sentir um pouco mais preparada, sabe? É isso aí. A gente vai ficar aguardando, porque a gente ainda vai ver você brilhar ainda muito mais. É, galera, eu vou contar aqui também mais uma coisa de bastidor. A gente se conheceu na preparação do concurso do Carnaval de Santo André, porque eu fui ajudar e eu estava ali responsável da organização. E eu não entendo nada de concurso de corte, nada de concurso de beleza, nada similar, mas eu me joguei. Fui lá, tentei no mínimo ser legal com a galera, espero que eu tenha conseguido isso. Super! Eu achei que você fosse super expert, tava assim, totalmente expert lá. Eu já cheguei perguntando logo para você, né, como que era a marcação, como que ia funcionar, e você já tava com todas as respostas na ponta da língua. Então, galera, aí foi isso, aí a gente se conheceu lá, e foi muito gostoso. Primeiro, era 10 anos na cidade sem concurso, casa cheia, e era cheia mesmo. Sim, teatro Teatro lotado. lotado, candidatos de alto nível. Então, né, vocês já percebem pela Bia, né, que o nível estava lá em cima em todos os âmbitos. E eu comentei isso com o Clayton, a gente obviamente não vai fazer comparações, mas Uhum. muitas pessoas em redes sociais e tudo mais falaram que acharam uma das cortes mais bonitas do carnaval do entorno, a do Carnaval de Santo André, a qual você faz parte. É verdade. Eu escutei bastante esse elogio e realmente é uma corte muito bonita, né, gente? Fala sério. Acho que todos aqui, todos que fazem parte dessa corte são pessoas incríveis, são pessoas com histórias muito incríveis, assim. Eu acho que vai para além da beleza física, né, a estética. Eu acho que vai muito da trajetória de cada um e do carinho que tem pelo carnaval, que vive o carnaval intensamente e que tem essa raiz, né, de pertencimento dentro dessa cultura do carnaval. Então, eu acho que por isso que foi tão bonito, assim. Mas eu escutei muito esse mesmo comentário de muitas pessoas, assim, que corte linda, que corte sensacional. E eu acho que no fim das contas também a gente criou uma amizade, uma conexão legal, que também talvez acho que tenha transpassado um pouco pro público, né? Então acho que talvez essa união faça alguma diferença também aos olhos do público. Então, ó, ela já entrou na minha próxima pergunta, que ia ser a integração. Então, vocês Uhum. conseguiram se integrar e tudo mais, porque assim, para quem estava assistindo, via-se ali um clima muito de harmonia, de leveza, assistindo todos vocês quatro e juntamente com todos os sambistas ali nesse momento de muita felicidade. Sim. Sim, não, isso realmente. A Jéssica, eu conhecia ela do Carnaval de São Paulo, né? A gente teve pequenas interações, vezes que eu fui me apresentar na Imperador do Piranga. O Cleiton e a Jana, eu conheci em Santo André, mas acho que logo a gente estava ali para se apoiar, ainda mais a Jana, que ela veio representando a mesma escola que eu. E eu acho que desde o começo eu e ela a gente conversou e eu quis deixar bem claro para ela que apesar de ser uma competição, o objetivo ali era representar a escola e representar o carnaval de Santo André. Então, independente de qual fosse o resultado, vamos lá, sabe? Eu tava torcendo por ela e eu tenho certeza que ela também tava torcendo por mim. E tanto é que estamos as duas juntas aqui na corte. Então, acho que no fim das contas a gente se deu bem, porque logo depois que a gente pegou a faixa, a gente foi comemorar lá na quadra do Ceci, e a gente acho que meio que partilhava os mesmos neurônios, assim, então a gente estava se divertindo muito, com muita conexão também nas vivências, então acho que isso fez bastante diferença. Então, acho que sim, a conexão foi muito instantânea pós-concurso, né? Porque acho que no momento do concurso também tem uma tensãozinha que fica, né? Acho que faz parte de qualquer concurso, mas depois que passou, passou. E você esperava
o concurso teve um grande público, mas você esperava tanta gente assistindo ao desfile depois de tanto tempo sem, um domingo, tarde e noite, com dia útil no dia seguinte, Chovendo. chovendo, e a galera não arredou o pé até a última escola. Pois é, o pior é que eu esperava, assim, eu esperava por causa disso que eu te falei antes, assim, quando eu tava lá naquele dia que a gente foi pegar a chave da cidade, a alegria das pessoas, sabe, a motivação das pessoas. Eu realmente, eu achei um pouco assim, quando começou a chover, eu falei, nossa, as pessoas, acho que elas vão sair, porque não tinha onde se abrigar, né, tinha só a gente que tinha alguns lugares ali, o pessoal da Liesa, mas o público mesmo estava numa arquibancada que era aberta. Então eu pensei que naquele momento podia ser que ia dar uma esvaziada. Mas o pessoal estava com a energia lá em cima, assim, eles foram para curtir o Carnaval de Santo André e mostrar que tem Carnaval em Santo André, sabe? E que eles estavam sentindo falta. Eles foram para ocupar aquele espaço e fazer uma grande festa. Então, no fim das contas, acho que foi lindo, assim, foi lindo. E eu esperava um pouco, mas nem tanto. Então, foi uma surpresa muito grata. Foram algumas horas, né? Eram 9 agremiações, mesmo que ainda não tinha um formato tradicional 100%, mas tinha a passarela do samba, Sim. tinha iluminação, tinha o som, tinha as escolas em desfile mesmo. E começou a chover, a galera não arredou o pé, teve arrastão no final, todo mundo indo embora com a última escola. E foi um momento que não teve uma briga, não teve uma discussão. Todos os comerciantes que foram lá esgotaram, que conseguiram vender tudo, então ajudou a fomentar um pouco Sim. da economia local. Foi extremamente organizado. Tava tudo muito organizado, muito bem organizado mesmo. Então, para você que ainda não acompanha, em 2027, venha para o Carnaval de Santo André. Tá? E este ano também foi marcado por várias retomadas. Então, Santo André conseguiu retomar, Guarulhos retornou com o Carnaval, São Bernardo com outro formato, mas também retornou, Mauá, né, também ainda em um outro formato, mas vários carnavais estão conseguindo retomar. Então, 2027, vamos se organizar que vale a pena. Não sei sua opinião, mas uma coisa que eu gostei muito é esse carnaval fora de época, porque passa os dias oficiais a gente ainda consegue curtir mais um pouco, né? Sim, é verdade. Não, eu gostei também, eu gostei. Eu confesso que eu já estava um pouco acabada, assim, porque com os compromissos oficiais da corte, os compromissos dos meus outros cargos, com as outras escolas, então, assim, quando chegou no dia do nosso desfile, eu acho que eu tive que puxar, assim, toda a energia que ainda me restava para fazer acontecer. E não foi muito difícil, né? Porque, como você disse, o público estava todo lá com a energia lá em cima, então foi suficiente para me reenergizar e aproveitar tudo aquilo de novo. E depois, até eu fui participar do Carnaval de Mauá, então que ainda foi mais 1 ou 2 semanas depois. Então, assim, o Carnaval esse ano ele foi só se estendendo. Então, assim, aproveitei muito. E foi um ano muito feliz para você, né? Corte do Carnaval de Santo André, você na ala de passistas do Barroca, fazia mais de 30 anos que o Barroca não ficava entre as campeãs do Carnaval de São Paulo, teve desfile das campeãs. Teve desfile das campeãs. Nossa, assim, de verdade, eu falo, eu sou muito grata, assim, por esse carnaval que passou. Foi o carnaval que me abriu as portas, né? Eu costumo dizer, porque além eu tive ali o desfile como musa, então foi uma coisa também que eu sempre sonhei. Eu tive o desfile como princesa do Carnaval de Santander, que isso é coisa assim que para mim é o auge. Todos os dias eu olho para minha faixa, eu tenho a faixa estendida assim na porta do meu quarto. Todos os dias eu olho para aquela faixa e eu fico admirada, sabe? E o Barroca, que é uma escola que me acolheu muito desde o começo, sabe? E que hoje está tendo esse desenvolvimento, esse crescimento junto com a escola, me deixa muito feliz mesmo. Assim, eu me sinto orgulhosa do Barroca e do caminho que tem trilhado. Então, assim, ter ficado em quinto lugar para nós foi uma grande vitória. Foi gostinho de primeiro, mas a gente vai chegar em primeiro. Vai chegar sim.
Persistência, resistência. A nossa palavra Sim, desse nosso bom bate-papo. dia. A gente já vai se encaminhando aí para o final, a gente já está quase a 1 hora aqui conversando, a gente nem percebe. Passou super rápido. Passa muito rápido. Eu gostaria de saber de você o que você. Que eu vou repetir, mas vai ser assim mesmo. Então, o que você gostaria de deixar como legado, né, mediante essa sua passagem pela corte do Carnaval de Santo André, que pode não ser a única passagem, né? O futuro a gente não sabe, mas deste momento, desse carnaval de retomada, mediante essa sua trajetória linda, o que você gostaria de deixar aí de legado para quem virá depois de você? Eu acho que com essa nossa conversa, principalmente, mostrar que é possível, né? Então, a gente, vou repetir, né? Acho que a gente precisa arriscar, a gente precisa acreditar no nosso potencial e a gente precisa acreditar que é possível que a gente vai chegar lá. Então, é o que eu estou vivenciando, é o que eu tenho acreditado muito, porque é o que a vida tem trazido para mim. Como eu disse no começo dessa nossa conversa, eu já fui muito insegura, eu já sonhei muito em estar nesse lugar, nunca imaginei que fosse ser possível, e hoje eu estou aqui, sabe? E por estar aqui, eu acho que eu ainda coloco, né, com toda a humildade do mundo, gostaria de me colocar como exemplo mesmo, para provar para as meninas que pensavam igual a mim, de que é possível, só acredita em você, se arrisca e que vai dar certo, sabe? Acho que talvez seja essa a mensagem que eu deixo, assim. A princesa já deixando legado aí e de superação, de resistência e de sonhar. É possível. Sim, eu posso só complementar com mais uma coisa que eu também acho muito importante, a questão da comparação. Eu também tinha muito essa questão de me comparar com outras pessoas, com a trajetória de outras pessoas, porque outras pessoas chegaram com tal idade, em tal lugar, e eu não. E no fim das contas, eu acho que cada trajetória é única e exclusiva, e que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, de acordo com o teu preparo, com o teu momento de vida, né, com tuas condições, com a tua história. Então, uma coisa também que eu gostaria muito de deixar para todo mundo é não se comparar. Acho que, principalmente com a internet, é muito fácil a gente se comparar com outras pessoas, com outras realidades, com aquilo que a gente vê, e nem tudo é o que parece, sabe? Então, acho que talvez focar na nossa trajetória, na nossa caminhada, sabe? Eu acho que isso pode ajudar muito a chegar e conquistar os objetivos que a gente tem para a gente mesmo. E você falando isso me remeteu a uma conversa que eu tive no ano passado, no programa do ano passado, com a Tata Soares, atual rainha de bateria do Peruche, foi corte da UESP, corte da Liga, e ela comentou que ela começou um pouquinho depois do que muitas outras meninas, e ela não conseguia participar do concurso da Liga, porque existia ainda aquela limitação de idade. Hoje isso está se quebrando, ainda bem que tem que se quebrar, que idade, biotipo físico, isso não é impedimento para nada, cada um brilha da sua forma e pode ser feliz da sua forma, mas ela contou que ela estava operada e abriu e aumentou a idade. E ela falou assim: talvez essa seja a única oportunidade, porque eu não sei se vai ter limitação de idade no ano seguinte. Ela foi operada com pontos, disputou e ganhou. Então, depois, quem puder vir assistir também, é muito legal a história da Tatá também, assim como da Bia, assim, de outras pessoas que passaram. A Camila Moreira, que teve aqui semana passada, a porta-bandeira da Vila Maria, ela contou que começou como passista, sonhando ser porta-bandeira, achava que nunca ia conseguir, hoje ostenta o primeiro pavilhão da Unidos de Vila Maria, que é uma escola gigantesca. Então, todas essas histórias, e a gente tem esse intuito aqui de registrar essas histórias, elas são combustível, né? Eu me apaixono aqui por cada pessoa que vem, que é muito gostoso. E aí, já aproveitando também, eu queria que você mandasse uma mensagem para a sua família, porque você falou
tanto orgulho, com tanta paixão lá do seu avô, da sua mãe. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua... Ai, falar da minha família me emociona. Aí quer arrancar lágrimas de mim falando da minha família. A gente chora junto, tá tudo bem. Não, assim, a minha família é o meu pilar mais essencial, principalmente no mundo do carnaval, né? Hoje, eu falo, eu sou o que eu sou hoje por causa da minha família, porque eles me deram toda a base necessária, tudo que é possível, e até hoje me apoiam, me sustentam, me fortalecem, me incentivam, sabe? Até hoje, todas as vezes que eu imaginei que eu imaginei que não fosse ser possível, que eu não ia conseguir, pegaram na minha mão e olharam nos meus olhos e me mostraram que eu sou capaz, sabe? Então, sem a minha família, literalmente, eu não sou nada. No carnaval, eles estão sempre junto comigo. Então, nesse negócio de princesa, de musa, passista, gente, a gente carrega um tanto de coisa junto com a gente e precisa de mão, e precisa de... Olha, muita ajuda. A gente precisa de muita ajuda o tempo inteiro. E a minha família tá sempre ali do meu lado. Sempre, 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 sempre. É a minha mãe, a minha prima Elaine, sabe, assim, elas são, hoje em dia, elas são meus grudes, assim, minha mãe, a Nelly Carneiro e a Elaine Carneiro andam grudadas comigo, porque para onde eu vou, tem evento da corte, elas vão atrás, tem evento elas vão atrás, tem evento, elas estão atrás, sempre me ajudando, me preparando, carregando minhas coisas, então acho que se for para dar um recado geral, né, para minha família Carneiro como um todo, é um obrigada, né? Obrigada por ter me apresentado o carnaval, obrigada por ter me apoiado, por ter me ajudado a ser quem eu sou, né? E por ter abrido as portas, aberto as portas para mim. Meu avô, principalmente, né? Obrigada, meu avô Pedro, por ter aberto as portas para mim. Ele passou por tantas coisas. Semana passada eu estava no sofá da casa dele, conversando com ele, falando sobre uma apresentação que a gente fez. Eu fiz como passista. E eu sempre gosto, né? Porque antes ele contava as histórias e agora eu vou lá contar as histórias para ele. E eu estava contando uma história para ele e ele comentou: no meu tempo, ser sambista era ser criminoso. E que bom que isso mudou, né? Então hoje eu estou aqui contando histórias felizes, mas eu nem imagino que ele já passou lá atrás para que hoje eu possa viver momentos, né? E que eu considero de glória dentro do carnaval. Então, sem minha família, sem todas essas referências e esse apoio, nada eu seria. Então, muito obrigada. É isso aí. E novamente um grande beijo e abraço para toda a família Carneiro. Bia, foi um prazerzaço. Eu já te adorava, agora sou mais seu fã ainda. Então, eu te agradeço aí de coração por ter aceito o convite, por estar aqui comigo. Saiba que as portas do canal do Carnaval estarão sempre abertas para você. Num futuro lá, se autoconvide para a gente voltar, porque eu sei que a gente vai ter muito mais coisa ainda para conversar, para resenhar, né? Teremos mais eventos da Corte do Carnaval aí mais para frente, então a gente vai se encontrar. Então, foi um prazerzaço mesmo. E é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, fazer suas considerações finais, porque a gente já foi falando tanta coisa. Sim. Não, acho que no momento é mais agradecer você pelo convite, Felipe, pelo carinho também. Acho que desde o momento que a gente se conheceu, você sempre me acolheu também muito bem, foi um grande parceiro ali. Adorei te conhecer, então estar com você, partilhando esse momento e esse momento especial dentro do carnaval para mim, né? Justamente agora. Então, agradeço pela simpatia, pela parceria, pelo nosso papo. Foi muito gostoso, foi tão gostoso que passou assim tão rápido que eu nem percebi. E acho que é isso, assim, de forma geral, só te agradecer pelo convite e agradecer ao público que está aqui nos assistindo. Isso é história que vai ficar eternizada. A gente tem um programa aqui no YouTube que ele fica 24 horas rodando. Então, além do nosso bate-papo, que já vai ter o registro, pode ser que você entre aqui qualquer hora, às vezes 3 da manhã,
canal do Carnaval tá ao vivo e tá a gente conversando. Então, vira e mexe, nossa conversa estará aí no ar. Legal. E para você que está nos assistindo, muito obrigado novamente. Não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar. A gente tem conteúdos diariamente. No Carnaval de São Paulo, de Santo André, de outros estados. Agora a gente cobre Rio de Janeiro também, Vitória. Então, o canal do Carnaval aí alcançando também outros lugares. E como essa temporada está muito boa, não encerro mais sozinho, sempre gosto de finalizar com um convidado, que está sendo muito proveitoso. Então, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana com mais um Samba em Foco.